Seria uma grande injustiça e uma grande leviandade a gente tentar contar a história da engenharia civil focando apenas naqueles projetos que deram errado. É claro que fazendo uma análise sobre esses desastres, nós vemos que a maioria das vezes o problema não está no projeto em si, nos cálculos, mas está ou no material inadequado ou na forma de execução ou manutenção errada. Veja, por exemplo, o edifício Liberty no Rio de Janeiro, que em 2012 ruiu porque no nono andar, o dono lá decidiu mudar uma parede, tirar uma parede, e essa parede ajudava a sustentar a estrutura do edifício. Ou no caso do edifício lá do Sérgio Naia, que ruiu porque foi usado areia da praia e o sal da areia contaminou a estrutura e caiu. Esse edifício Liberty, ele caiu e levou mais 2 prédios consigo. Quando um pai de família cai no pecado, como uma mãe de família cai no pecado, toda a família desaba na maioria das vezes. Por isso hoje Jesus nos chama para prestar atenção nas pequenas ideias, nos pequenos detalhes. Jesus está na barca com seus discípulos, saiu daquela grande multiplicação dos pães, aí vem os fariseus e pede que dê um sinal a ele, e Jesus sai muito decepcionado com os fariseus. E na barca Jesus fala, prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos herodianos. O que é o fermento dos fariseus? O fermento é uma pequena quantidade que colocado na massa, acaba levedando, acaba crescendo. E Jesus aqui chama a atenção dos seus discípulos para que estejam com os ouvidos bem abertos para não permitir que essas ideologias, tanto dos fariseus como dos herodianos, num outro evangelho vai falar também dos saduceus, essas ideologias colocam tudo a perder. O edifício espiritual do qual fala Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila, ele é contaminado muitas vezes por pequenas ideias, pequenas ideologias. Sabe aquela frase que diz assim, não, mas o que tem? É só hoje, é só uma vez. Por causa dessas pequenas ideologias, muitas vezes uma família inteira é destruída, uma comunidade é destruída, uma paróquia é destruída, uma diocese é destruída. E dá muito trabalho para levantar, por causa de pequenas ideias, pequenas fofocas, pequenas ideologias. Nós temos que entender que o pecado ele nunca nasce grande. O pecado primeiro é gestado no nosso coração. Ali ele é gestado e a partir dali, nós decidimos se nós vamos jogar fora ou se nós vamos colocar o fermento. Aquele pequeno fermento, quando a gente coloca para fora, na nossa vida, e a gente começa a difundir aquilo e agir de acordo com aquele fermento, isso sim pode colocar tudo a perder. Aqui, nessas duas seitas, nós vemos que a seita principal da época era os fariseus. Os fariseus eram aqueles que Jesus chamava de hipócritas, que por fora eram de sepulcros caiados, que por fora eram bonitinhos, Caiado significa pintado de cal, mas por dentro só tinha podridão. Porque eles pregavam uma coisa e faziam outra. Eles colocavam as suas leis acima das leis de Deus. Já os herodianos eram piores, porque, embora fosse uma seita menor, mas a doutrina deles era pior. Porque os herodianos, eles acreditavam que Herodes era o Cristo que havia de vir. Olha que loucura. E os herodianos não tinham problema nenhum em cometer adultério, assassinatos e tantas outras coisas erradas. E Jesus então fala para eles, cuidado, cuidado, não vão na conversa desse povo. Hoje ele fala para nós. E aqui eu chamo você a fazer um exame de consciência. Qual tipo de fermento tem entrado no teu coração, nos teus ouvidos para se instalar no teu coração? Porque Jesus vai falar que o reino de Deus, ele nasce como uma pequena sementinha, por exemplo, como um grão de mostarda, que é o menor de todos, o menor grão de todos das hortaliças. Mas depois que ele nasce, que ele cresce, se torna arbusto. A questão é, o que está entrando nos nossos ouvidos? É sementinha de mostarda? Ou é a ideologia dos fariseus? A ideologia de gênero, essas ideias de que hoje tudo pode. Não, mas
Imagina, Jesus é misericórdia. Imagina se ele vai condenar a gente. Não, não vai. Nós mesmos vamos nos condenar, podemos nos condenar. Santo Afonso Maria de Ligório, certa vez eu li uma frase dele que eu fiquei escandalizado. Ele disse assim: a misericórdia de Deus condena mais pessoas do que a justiça. Eu fui tentar entender, esmiuçar aquela frase e entendi que a misericórdia de Deus, como ela é propagada hoje, que Deus perdoa tudo, que Deus só quer o nosso bem e não vai levar em conta o nosso pecado, essa misericórdia, essa falsa misericórdia vai nos colocar a perder. Porque se nós ofendemos a Deus, nós ainda temos a misericórdia, mas se nós ofendemos a misericórdia de Deus, a quem é que nós vamos recorrer? Por isso eu te peço hoje, entenda, o projeto de Deus, ele está todo baseado aqui. Esse é o projeto de Deus. Mas cabe a nós executarmos esse sonho de Deus, esse projeto de Deus. Está tudo aqui, todos os cálculos estão aqui, está tudo aqui. E aí eu te pergunto, o que você está ouvindo hoje? Na música, né? Nas rodinhas que você está, nessas doutrinas. É a semente de mostarda ou é o fermento dos fariseus? Vigiemos. Deus te abençoe.